Nas sombras da nossa história, sabe? Existe um livro selado por mistérios, que muitos temem, mas que poucos realmente entendem. Guerras, caos, destruição. Para muita gente, essa é a imagem do fim. Mas e se a chave para o nosso futuro não estivesse escondida no medo, e sim numa revelação surpreendente? E se tudo que a gente pensava saber sobre o livro mais assustador da história estivesse, na verdade, errado? Então, para a gente começar a desvendar isso, a gente precisa ir lá na raiz, na origem da palavra mais importante de todas, no seu verdadeiro significado. E é aqui que a gente encontra a primeira grande surpresa. Apocalipse não tem nada a ver com catástrofe. A palavra em si significa revelar, sabe? Tirar o véu. E aí a pergunta muda completamente. Revelar o que, afinal? Olha, a resposta está logo no primeiro verso do livro. A revelação não é sobre eventos caóticos, é sobre uma pessoa. O grande protagonista aqui é Jesus Cristo, e a história que se revela é a dele. É a promessa de um futuro onde toda dor, todo sofrimento simplesmente dão lugar a uma paz que dura para sempre. E tem mais. Logo no comecinho, existe uma promessa que, olha, muita gente esqueceu. É uma bênção. Pensa bem, não é um aviso, é um convite. Uma felicidade prometida para quem simplesmente lê, ouve e guarda o que está escrito ali. Isso muda tudo, né? Ok, mas como a gente pode confiar num texto tão antigo, tão cheio de símbolos? Para decifrar esse mistério, a gente precisa de uma chave. E essa chave, acredite, está na própria credibilidade das escrituras. Sabe, a base de tudo é entender que este livro, e na verdade toda a Bíblia, não é visto como uma obra de origem humana, mas sim divina. É como se fosse Deus se comunicando com a gente, através de pessoas. E essa confiança não é cega, ela se apoia em pilares bem fortes. Pensa só na unidade disso tudo. São mais de 40 autores espalhados por continentes diferentes, num período de mais de 1.600 anos. E todos eles contando uma única história, coesa. Soma isso às centenas de profecias que se cumpriram com uma precisão histórica impressionante. E, claro, o poder que essas palavras têm de transformar vidas até hoje. Então, chegamos ao ponto central. Para entender o Apocalipse, a gente não precisa ficar especulando, criando teorias. A chave, a grande chave para decifrar os símbolos, está dentro da própria Bíblia. É como um código interno. Um símbolo que aparece aqui vai ser explicado em outro lugar. Beleza! Agora que a gente tem a chave na mão, vamos abrir a primeira porta. Vamos finalmente decodificar quem são os personagens principais no centro dessa história toda. O primeiro, e o mais importante de todos, é o Cordeiro. Se a gente olhar a Bíblia toda, o Cordeiro é sempre um símbolo de sacrifício, certo? Pois bem, no Apocalipse, ele é a figura central. Ele representa Jesus, o Cordeiro de Deus, que alcançou a vitória justamente através do seu sacrifício. E se existe um herói, existe um vilão. O antagonista do Cordeiro é o dragão. E não precisa nem adivinhar quem é. O próprio livro diz que ele é a antiga serpente, ou seja, Satanás, o grande adversário de toda a história. E quando o livro menciona águas, muita gente pensa em oceanos, tsunamis, mas não é nada disso. O próprio texto explica que águas simbolizam pessoas, povos, multidões, nações. Ou seja, o que acontece ali tem um alcance global. Pronto, com os personagens revelados, o cenário está montado. O Apocalipse, então, descreve um conflito cósmico, uma batalha que acontece nos bastidores da nossa história. No fim das contas, a mensagem se resume a isso. Uma luta épica entre as forças do bem, lideradas pelo Cordeiro, e as do mal, lideradas pelo dragão. Toda a nossa história, de certa forma, se desenrola nesse grande palco. Mas é aqui que vem a maior revelação de todas. Presta atenção nisso. O livro não foi escrito para nos deixar em suspense, sem saber quem vai ganhar. Pelo contrário, ele foi escrito para nos dar uma certeza absoluta. A vitória do Cordeiro não é só uma possibilidade, é um fato, já está garantida. E essa certeza nos leva direto para o clímax da história. Se a vitória já é certa, qual é a promessa final? O que o fim de tudo isso realmente reserva para nós? As Escrituras nos dão uma pequena janela, um vislumbre do que está por vir. É como ver o amanhecer depois da noite mais longa e escura. Uma imagem poderosa do nosso destino final. Agora, ouça com o coração, porque estas palavras são a promessa que coroa toda a revelação. É a promessa de uma restauração completa.
o fim de absolutamente tudo o que hoje nos causa dor. E não é uma ideia vaga, poética, vamos ser bem específicos. É a erradicação total do sofrimento, fim da morte, fim da tristeza, fim do choro e fim da dor. A história da humanidade, gente, não termina no caos. E essa talvez seja a verdade mais importante de todas. O Apocalipse não é sobre o fim do mundo, é sobre o fim do mal. Não é um roteiro de destruição para o nosso planeta. É o anúncio do fim de tudo que há de errado nele. É, sem dúvida, a carta de esperança mais poderosa que já foi escrita. Olha, o que a gente viu aqui hoje foi só a ponta do iceberg, apenas o começo. A chave foi entregue, os símbolos estão começando a fazer sentido. A porta para essa grande revelação de esperança foi aberta. Mas a jornada através dessas páginas, essa está só começando.